Compartilhar uma palavra contigo nessa noite. E essa palavra, o tema dela é parapeito. Mesmo assentado, mas reverente a palavra. Se puder só desligar para mim esse aqui, Everson, por gentileza. Diz assim, Deuteronômio 22:8: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no terraço, para que não traga sangue sobre a tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no terraço, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém de algum modo cair dela. A Bíblia, em Deuteronômio capítulo 22, vai ter uma série de leis que foram dadas por Moisés para o povo de Israel. Versículo 8 do capítulo 22 de Deuteronômio, ele mostra princípios que são atemporais. Então, nós vivemos hoje na dispensação da graça. Jesus veio e nós não estamos mais debaixo da lei. Mas existem princípios da palavra, existem mandamentos que são atemporais, ou seja, vale para sempre, eternamente. Todo o tempo ele vale. Por exemplo, a Bíblia diz, na lei diz, não adulterarás. Isso lá 4.000 anos atrás, mas vale até hoje. A Bíblia diz na lei, não matarás. Então até hoje, isso vale. Então existem alguns princípios na palavra que são atemporais. Existem preceitos que até hoje, eles ecoam nas nossas vidas e na nossa confissão de fé. Obrigado, Evaldo. A lei, então, ela exigia que uma casa nova, quando fosse construída, e aqui você precisa se lembrar que o povo vinha por muitos anos morando em tenda no deserto. Então, é dado a eles exatamente uma lei, que quando eles fossem construir uma casa, que eles fizessem um parapeito. E o que é parapeito? É o único lugar na Bíblia que tem essa expressão, parapeito. Hoje nós chamamos de guarda-corpo. Então, como que eram feitas as casas lá no Oriente Médio? As cidades eram cercadas por muros. Então, não existiam quintais. Então, se eu estivesse pregando no Rio de Janeiro, eu ia falar que o pessoal usava mais a laje. Então, as casas, você vai ver algumas expressões. Por exemplo, tem a expressão terraço, nessa versão, mas você vai ver em outras versões a expressão, por exemplo, eirado. Você vai ver em outras expressões, telhado. Mas de forma bem simples, é como se fosse uma laje em cima da casa. E essa laje, esse terraço, ele era plano. Então ele está dizendo, olha, quando você construir uma casa, então você vai fazer um parapeito. Esse parapeito era uma proteção, geralmente na altura de 1 metro, 1,30 m. E esse parapeito era uma proteção para que ninguém caísse. É por isso que geralmente essa escada aqui, quando o bombeiro vier, está a escada feita, isso é uma espécie de parapeito. Você vai ver que geralmente em sobrados, eles colocam ali uma grade. Aquilo ali é parapeito, ou guarda-corpo. Então havia essa exigência que ao construir uma casa nova fosse feito um parapeito ao redor do terraço. Então o parapeito nas casas hebraicas servia exatamente como uma mureta de proteção nos terraços, simbolizando hoje para nós cuidado, e também naquela época, cuidado, limite e responsabilidade. Então Deus ordena que cada casa tenha um parapeito, indicando cuidado que a família deve ter. E esse cuidado tem que ser de forma intencional e também preventiva. E esse versículo que nós lemos aí, ele está fazendo menção da lei de prevenção de acidente. Então as casas no Oriente Médio, elas tinham esses terraços geralmente plano. Então assim, algumas pessoas quando tem um espaço comum, nos prédios, nos condomínios, algumas pessoas têm chácaras, e é lá que eles têm um tempo de comunhão, um tempo de mesa, algumas pessoas têm a sua área para churrasco em casa. Então aqui, exatamente, esse terraço é onde servia para fazer praticamente tudo. Então, por exemplo, quando eles queriam descansar,
iam para o terraço. Quando eles queriam dormir, algumas vezes iam para o terraço. Dependendo da época, no Oriente Médio, muito calor, eles iam exatamente lá para o terraço. Às vezes lá eles colocavam para secar, às vezes aquilo que eles haviam colhido. O terraço também servia como lugar de oração. O terraço servia para uma série de situações. E você vai ver, tem muitas expressões disso a respeito do terraço na Bíblia. Então, esse parapeito era necessário exatamente para impedir que as pessoas caíssem, se machucassem e até mesmo morressem. Então imagina que eles construíam lá o terraço, que era o telhado da casa, e de repente as crianças começavam a brincar. E criança é o bicho que mais parece com gente. Imagine que a criança fica olhando lá e cai. Então o parapeito era feito exatamente para proteção. Imagine que não tivesse parapeito no terraço e as pessoas começavam a beber. E depois de um tempo embriagada, provavelmente iriam fazer o quê? Iriam cair. Então ele está dizendo exatamente isso. O parapeito precisa ser feito para que não traga sangue sobre a tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Existem muitas expressões na Bíblia sobre o uso do terraço. Por exemplo, nós vamos ver lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. A Bíblia diz no verso 1 que no tempo em que os reis iam à guerra, Davi ficou em casa. O verso 2 diz que Davi andava pelo terraço quando de repente ele observa Batseba. Então tinha uma mulher pelada, estava lá tomando banho. E foi a ruína da vida de Davi. Davi estava no terraço, olhando o que não devia. Quando nós vamos para o livro de Atos, no capítulo 10 de Atos, versículo 9 e 10, a Bíblia diz também que Pedro estava no telhado, no terraço ou no eirado. E ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. E quando Pedro estava ali orando, Davi estava fazendo algo diferente no terraço. Mas a Bíblia diz que Pedro estava orando. Atos 10, versículo 9 e 10. Quando de repente ele tem uma visão. E a visão que ele tem durante o período de oração é para que ele fosse até a casa de Cornélios e pregasse o evangelho, de maneira resumida. Quando nós vamos para o evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 31, Jesus usa aquela expressão: naquele dia, quem estiver no eirado, quem estiver no telhado, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Mateus capítulo 10, versículo 7, Jesus diz que nós vamos proclamar sobre os telhados. Ele diz: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se diz aos ouvidos, proclamai nos eirados. Então nós vamos ver muitas vezes sendo usado o terraço na Bíblia. Então sempre que você escutar a expressão terraço, eirado ou telhado, fala da mesma coisa. 1 Samuel capítulo 9, versículo 25 diz assim: depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço. Então o terraço, dependendo do uso, pode ser um lugar de queda, ou pode ser um lugar de oração, um lugar de revelação, um lugar de testemunho. Não importa o lugar que você usa na sua vida, na sua casa, para poder ser o seu terraço. O mais importante é o que você vai fazer lá. É a maneira como você vai usar aquilo que Deus te deu. É muito importante você entender isso. Existe uma conquista que foi dada pelo Senhor para a sua vida. E a forma como você vai utilizar aquele espaço, seja na sua cama, seja no seu quarto, seja na sua sala, seja na sua cozinha, é determinante para o que vai acontecer na sua vida e na sua família. Então, naquela época era o terraço, hoje pode ser qualquer outro ambiente. O importante é que seja usado de forma sábia, sabe, respeitando limites, e que seja um lugar de fé e comunhão com Deus. Então Deuteronômio 22:8 está escrito aí, diz: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no terraço, para que não traga sangue sobre a tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Então Deus está dando uma ordem através de Moisés, Ele está mandando o povo construir um parapeito no terraço. Então esse parapeito, de forma bem simples, é essa mureta de proteção, para que ninguém caísse e a casa e o dono não fosse culpado pela morte ou
pelo machucado de alguém. Então, esses mandamentos aqui mostram para nós uma série de coisas. E uma delas é que Deus se importa com a nossa segurança. É que Deus se importa com o cuidado dos nossos lares. Deus se importa. E aqui nós podemos fazer uma aplicação tanto individual como em termos de família. Nós podemos levantar o que Deus deseja exatamente para nós. É que assim como uma casa física precisa de proteção, sabe, assim como nossas famílias, os nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual, ela também precisa de proteção, precisa de parapeitos. Eu quero conversar um pouquinho contigo exatamente sobre essa construção de parapeitos na nossa vida. Uma casa sem parapeitos ou sem essa proteção, ela pode ser muito bonita por fora, mas ela é extremamente perigosa, sabe, por dentro. Então você vai ver, eu já vi muitos lugares que fizeram umas construções faraônicas, mas não colocaram exatamente essa mureta de proteção, não colocaram esses parapeitos. Então o parapeito ele não é apenas físico, o parapeito também ele pode simbolizar, e é o que nós vamos falar, sobre essa proteção emocional, sobre essa proteção espiritual e sobre essa proteção moral. É claro, estou colocando 4 aqui, porque geralmente o eirado ou o telhado ele tinha 4 cantos, mas existem tantos outros parapeitos que nós precisamos colocar nas nossas vidas, que isso vai ser proteção para nós e proteção para aquelas pessoas que estão ligadas a nós, direta e indiretamente. Então, o primeiro parapeito, e esse aí é exatamente o que o texto fala, ele fala sobre o parapeito físico, ou seja, o cuidado com as pessoas e com o ambiente que nós vivemos. Então, esse parapeito físico, nós temos que cuidar dele nas nossas vidas, e também nas nossas casas, também nas nossas famílias. Nós temos que ter cuidado com o ambiente que nós moramos, com o ambiente que nós vivemos, tanto individualmente como coletivamente. Existe uma expressão aí que diz o seguinte: olha, prevenir é melhor do que o quê? Do que remediar. Então tem uma expressão brasileira que diz o seguinte, que o brasileiro só fecha a porta como? Depois de roubado. Existem alguns acidentes que poderiam ser evitados. Às vezes aquele negócio de procrastinar, de deixar para depois, pode gerar exatamente o que o texto diz, fazer acontecer um acidente. Sabe, então, acidentes acontecem, incidentes acontecem, mas o mais difícil é quando algo acontece conosco ou com a nossa família, porque nós não tomamos uma posição e não tomamos uma atitude, porque nós não erguemos parapeitos, tanto na nossa vida individual, como também coletiva, na nossa família. Provérbios capítulo 27, versículo 2, diz assim, olha, o prudente antevê o perigo e toma precauções. Solta minha língua, inimigo. O prudente antevê o perigo e toma precauções. E nisso aqui as irmãs me perdoem, mas os homens são mais ariscos a respeito disso. Às vezes a mulher fala assim, porque o homem é muito desconfiado. Não, não é questão de confiança. É porque às vezes o homem tem esse senso de proteção e ele procura antever o perigo. Às vezes onde a mulher não está vendo mal nenhum, o cara já antevê o perigo. Então o prudente, ele antevê o perigo, ele antecipa. Então o parapeito, ele impede a queda antes que ela aconteça. Não adianta fechar a porta depois de roubado. É melhor prevenir do que remediar. Então o dono da casa, ele não esperava o acidente. Ele, não, eu não estou esperando que alguém vai morrer, que alguém vai cair daqui e quebrar. Não, ele construía o parapeito, porque além de ser um mandamento, ele estava construindo para quê? Para prevenir. Então, Deus quer que nós vivamos com prudência e sabedoria, evitando situações que possam nos levar a uma queda, tanto física, como emocional, como espiritual, como moral. Então o parapeito físico, ele significa cuidar do que é visível e concreto. Mas existem parapeitos que são construídos, que são aparentemente invisíveis, que isso serve de proteção para a nossa vida moral, para a nossa vida emocional e para a nossa vida espiritual. Então existem algumas medidas de segurança que são ditas comumente pelo Ministério de Saúde.
O Ministério de Saúde, ele diz, você pode ver isso constatar isso em dados, que milhares de pessoas morrem por dia e anualmente, exatamente vítimas de acidentes domésticos. E que muitos desses acidentes domésticos seriam possíveis ser evitados. Então, é claro que pode acontecer de alguém ser alguém extremamente cuidadoso e acontecer um acidente doméstico com uma criança ou com alguém. E eu não estou aqui de maneira alguma para tirar pedra, ninguém, de forma nenhuma. Mas existem alguns acidentes que são simplesmente desleixo. Às vezes o menino morreu de um choque lá, porque foi feita uma gambiarra a vida todinha e o fio estava descascado. Às vezes é um acidente na piscina. Às vezes foi a mãe de família ou uma criança que morreu de um choque na máquina de lavar, mas aquilo lá já estava há muito tempo falando, estava dando choque pequeno. Então, essa prevenção aqui é extremamente necessária. O Ministério de Saúde fala que os principais acidentes domésticos são inalação de gás, choque elétrico, queda em escada, queimadura no fogão, intoxicação com produtos de limpeza, morte em piscinas e quedas. Já teve situações de pessoas que, por causa de um tapete dentro de casa, uma pessoa de idade, ela chegou a cair. Então são alguns cuidados. Por exemplo, às vezes tem um piso que é muito bonito, mas eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho pessoa idosa em casa. Então aquele piso lá, se cair uma gota de suor nele, é perigoso alguém escorregar e sofrer um acidente. Então são cuidados simples que nós precisamos ter cuidado. De repente, no lugar daquele piso mais bonito, você coloca um que não seja tão bonito, mas que seja antiderrapante. Então, o amor que previne, esse é um amor verdadeiro. Então, o parapeito, ele não era sinal de desconfiança, mas de cuidado. Porque tem uma frase muito comum que diz que quem ama o quê? Protege. E eu estendo isso. Quem ama também se antecipa ao perigo. Deus quer, lares saudáveis e lares seguros. Então é muito importante nós entendermos isso na nossa própria vida. Olha aqui, você não pode sair para qualquer lugar, qualquer hora da noite. Às vezes algumas fatalidades que acontecem é porque a pessoa estava em lugares que ela não podia estar naquela hora. Então você que é moça, você não vai ficar andando qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito, com o celular dando bobeira. Você não vai ficar igual Alice no País das Maravilhas. Então assim, você tem que ter cuidado. Tem lugares que você não vai, tem ambientes que você não vai. A esquina não é mais seu lugar, sai de lá e vai para casa. Tem muitas coisas que acontecem porque a pessoa está no lugar errado, na hora errada e com pessoas erradas. Então isso tanto individualmente como também com família. Então tem pessoas que colocam a sua família em posição de perigo. Então é muito importante, Deus deseja que nós, como indivíduos e também como família, nós possamos ter lares saudáveis e seguros. Quantos podem dizer amém? Eu não sei como é o ambiente na sua casa, mas uma pessoa não precisa ser uma pessoa que tenha poucos recursos e seja uma pessoa cebosa, uma pessoa porca. Você pode andar, não, mas eu não tenho muita roupa. A que você tem, ela pode ser bem limpinha. Você não precisa andar mulambento. Você não precisa andar fedido. Você não precisa andar com mau hálito. Você pode se cuidar. Isso é parapeito de proteção. Porque ninguém vai querer abraçar alguém que está fedendo. Ninguém vai querer, irmãos. O ambiente da sua casa, de acordo com suas condições, você pode fazer o melhor. Você pode investir num bom colchão quando você puder. Você não precisa ficar naquele colchão que para sair de dentro dele tem que chamar um guincho, porque já ficou o buraco lá, e quando a mulher cai dentro, você tem que puxar pela perna. Não, pastor, eu não tenho dinheiro, então junta lá e estabelece um alvo. Estabelece um alvo de terminar de construir a sua casa, de você terminar de fazer a sua faculdade. Tudo isso são coisas extremamente necessárias. O ambiente agradável. Bate um perfumezinho em casa lá, um bom ar. Faça do ambiente, uma atmosfera de alegria, de amor, de paz. Tem casas que são verdadeiros infernos.
Tem moças, tem rapazes que saem de casa porque não aguentam de tanta xingaria, de tanta briga, de tanta cachaça, de tanta coisa, sabe, que suja, que polui o ambiente. Então, tanto de maneira individual, como de maneira coletiva, nós podemos gerar esses ambientes bons. Lá no Maranhão eu já fui em casa, e quem é maranhense sabe disso. Você vai lá naquelas horcinhas lá, que casa que é feita de palha, casa que é feita no chão batido, mas as panelas estão tudo areadas, que você pode até escovar o dente olhando lá assim no fundo da panela. Você pode pentear o cabelo. Então tudo é questão de quê? De você criar esses parapeitos. Então crie na sua casa uma atmosfera, sabe, de alegria, de paz, de amor. Sabe, que não seja esse ambiente de briga, de intriga, de confusão. Então muitas vezes o inimigo ele destrói as nossas vidas e as nossas famílias por negligência. Negligência com o corpo, negligência com o ambiente. Sabe, irmãos, eu falo isso com tanto temor no meu coração. Sabe, com tanto temor no meu coração. Tem pessoas que cuidam do carro, cuidam da moto, mas não cuida do filho, não cuida da mulher, não cuida do ambiente. Sabe, essa proteção, esse parapeito é extremamente necessário. O cuidado que nós temos que ter com a nossa integridade física, com a nossa saúde física, isso é extremamente importante. Quantos estão entendendo? Você está tão caladinho. Segundo parapeito, parapeito emocional. Esse aqui, sabe, é extremamente necessário, talvez hoje muito mais do que tantos outros tempos. Então esse parapeito emocional, essa proteção emocional, olha aqui para mim. Ou você aprende a blindar o seu coração das coisas que acontecem lá fora, ou você vai acabar com a sua vida e vai acabar com a sua família. Você não pode levar as coisas que acontecem lá fora para dentro de casa. Tem pais, tem mães que sobrecarregam os filhos com informações desnecessárias para aquela criança, naquela idade que ela tem. Tem pais que fazem dos filhos confessores, e começam a vomitar sobre uma criança sem estrutura nenhuma, um tanto de coisa que vai arruinar com as emoções dela. Eu me converti em 1987, sou pastor desde 2000, mas a minha esposa, ela talvez não saiba nem 5%, sabe, das tranqueiras que eu resolvo todo dia. Porque eu não quero pesar dela. Eu não quero pesar a vida das minhas filhas. Às vezes por um problema financeiro que a gente está passando, às vezes a gente pesa demais o ambiente. Nós podemos fazer isso, se tornar um ambiente leve. Crie uma blindagem no seu coração. Sabe, se tudo aquilo que você pegar, você for uma esponja, você absorver tudo, você não vai aguentar. Aprenda a repelir tudo aquilo que não vai trazer saúde emocional para você. Talvez tenha pessoas que estão encostadas em você, que estão te adoecendo. São sugadores, pessoas que estão drenando as suas energias, estão roubando as suas energias. Sabe, então é muito importante. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabe, a família é o ambiente onde as emoções são formadas. Agora, essas emoções, elas podem ser saradas ou podem ser doentias. É muito importante nós termos extremos cuidado com isso aqui. É por isso que nós precisamos de parapeito emocional, para impedir que as dores, as mágoas, as frustrações do dia a dia não seja transferido e alcance. De repente nós estamos sangrando sobre pessoas que não nos feriram. Nós precisamos de parapeitos emocionais para evitar essas quedas dentro da nossa casa. Talvez, se nós não fizermos esse parapeito, vai ficar todo mundo adoecido. Nunca esqueça disso, palavras curam ou destroem. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza, colhe dela os frutos. Tem jovens que nós atendemos, tem adultos que nós atendemos, que os pais destruíram a vida deles com palavras malditas. Não aceite um ambiente de xingamento, um ambiente pesado, um ambiente de briga, um ambiente de ignorância. Não. Decida sair daqui
sabe, e gerar na sua casa um ambiente leve, sabe, um ambiente, uma atmosfera totalmente diferenciada. Que os nossos filhos não sejam adoecidos por palavras de maldição que nós lançamos. Você consegue entender isso? Nós precisamos, sabe, ter essa mentalidade. Não, pastor, mas eu vim de uma família que era desse jeito. Pois é. Então agora você vai pedir a Deus que blinde, que Ele venha blindar o seu coração, e que você agora seja um pai que você não teve, que você seja uma mãe que você não teve, que você seja um filho que se resguarde disso e também faça a sua parte dentro de casa. Então nós precisamos chegar com as nossas emoções, sabe, 100%. Eu sempre conto essa história de um dos homens de Deus da nossa nação, pastor de uma multidão de pessoas de igreja, que um dia a professora mandou ele escrever no muro, e escreve lá, eu sou burro, 1000 vezes. E aquele adolescente foi lá, e toda a turma lá, e ele escrevendo, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. E a professora dizendo, você nunca vai aprender a ler, você nunca vai aprender a escrever. E ele escrevendo aqui, eu sou burro. E ele disse que só ouviu uma voz, a voz do pai dele, que dizia, o seu nome e o nome dos seus irmãos é homenagem a filósofos, a poetas, a escritores. Você vai ser grande nessa nação, você vai ser um homem brilhante nessa nação. E a professora dizendo, escreve, eu sou burro. Mas ele não escutava a voz da professora, escutava a voz de quem? Do pai. Esse homem escreveu o primeiro livro dele com 20 anos de idade, menos de 20 anos. E ele pegou o livro e foi lá na cidade, e ele procurou aquela professora para entregar aquele livro para ela. E quando ele chegou na porta da casa dela, ele disse, olha, ela falou, quem é você? E falou o nome dos irmãos dele, tudinho, não falou. Ele falou assim, não, eu sou o fulano. E a senhora disse que eu nunca ia escrever, que eu nunca ia aprender a ler. E eu trouxe aqui o meu primeiro livro. Hoje ele tem dezenas de livros. E ela disse, meu filho, me perdoa. Eu aceitei a Jesus alguns anos atrás. E no meu coração eu te procurei, porque eu sabia que eu tinha destruído a vida de um adolescente. Então ele ficou sabendo o porquê daquela situação. Mas sabe o que livrou ele? Foi a palavra de afirmação que ele tinha dentro de casa. Então nós, como pai, como mãe, e você que é jovem, que está aqui ouvindo essa palavra, o texto diz, olha, quando fores construir uma casa nova, aprenda tudo isso agora, porque quando você construir, estabelecer uma família, você pode ser o pai que você não teve, você pode ser a mãe que você não teve a oportunidade de ser, e você pode criar uma casa nova, com proteção não somente física, mas também emocional. Então palavras elas curam, e palavras também elas destroem. O que mais causa ferida na vida das pessoas são as palavras que são ditas sem amor. Uma família emocionalmente protegida é aquela onde há conversa, há perdão, há empatia, sabe, a raiva, a competição, sabe, o ressentimento. Tudo isso destrói a família. Talvez você venha de um contexto de uma família que não funcionava direito, mas você pode em Deus pedir isso a Ele, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é o quê? É nova criatura. E você pode estabelecer esses parapeitos na sua vida e na sua futura família em nome de Jesus. O terceiro parapeito, e esse aqui talvez seja o mais forte, é o parapeito espiritual. Essa proteção espiritual, ela precisa ser estabelecida, tanto individualmente como família. Por quê? Porque muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e nós não nos preocupamos com o parapeito espiritual. O parapeito impedia que alguém caísse. Da mesma forma, Deus nos chama hoje a erguer parapeitos espirituais, que são princípios de oração, que são valores cristãos, que vão nos guardar e guardar a nossa família das quedas. Tudo que o homem tentar fazer para edificar a sua vida, para edificar a sua família, mas excluir o Senhor, isso é algo provisório, paliativo, temporário e não vai durar. Quando é Jesus que edifica, então isso é definitivo, porque foi Ele mesmo, Jesus, que disse em João no capítulo 15, versículo 5, quando Ele diz, sem mim nada podeis o que? Fazer. Esse aqui é o parapeito mais alto de todos eles, a cobertura espiritual da casa. Sem ela,
o inimigo entra com facilidade e ele vai trazer destruição. Vai haver queda, vai haver morte. Então é importante você entender isso. Existem dois aspectos da cobertura espiritual, do parapeito espiritual. O primeiro aspecto é você tirar aquilo que não provém de Deus de dentro. É você arrancar toda tranqueira de dentro. E a segunda é você encher o lugar com a presença de Deus. A Bíblia fala que quando o demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e voltando ele vê a casa como está. Se ele voltar e tiver brecha, a Bíblia diz que ele entra e traz com ele muito mais demônios. E o estado daquela casa, o estado daquela família, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, aprenda sempre isso. Sempre mande o Senhor arrancar tudo que não provém dele. E depois encha o ambiente com fé, com adoração, com a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz assim, olha: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Muitas vezes nós permitimos que a rotina agitada e estressante, o que nós chamamos de tirania do urgente, nos consuma e nos faça deixar de lado o que deveria ser prioridade nas nossas vidas: Deus. Talvez o maior desafio que pais cristãos enfrentam é quando o filho ele vai para a faculdade, porque ele vai enfrentar agora uma ideologia marxista, uma cultura woke, que vai destoar de tudo aquilo que a palavra ensina. E quando esse jovem que foi nascido num lar cristão, quando esse jovem que está dentro da igreja, que serviu ao Senhor, começa então a frequentar aqueles ambientes, a tendência é ele esfriar na fé. Agora, você sabia que os muçulmanos, eles estão conquistando todo mundo, e isso não acontece com eles? Hoje você pega na França, a maioria dos franceses hoje são muçulmanos, e eles estão invadindo toda a Europa, e eles estão entrando em todos os lugares. E o muçulmano, tanto na Europa como nos Estados Unidos, eles frequentam faculdades cristãs, porque são as melhores faculdades nos Estados Unidos. E quando eles terminam as faculdades, mesmo sendo uma faculdade de confissão protestante cristã, sabe, eles saem de lá mais convictos da fé do que quando entraram. Agora, se nós não priorizarmos Deus dentro da nossa casa, se os nossos filhos não tiverem experiência com o Senhor, se não for criado esse parapeito espiritual, então vão ficar suscetíveis a qualquer tipo de doutrina que não é de acordo com a palavra de Deus. Então, a maior necessidade das famílias hoje é desse parapeito espiritual, é da presença genuína de Jesus, de pessoas dentro de casas que têm um compromisso com Deus, dentro da família. Então, quanto mais próximo nós estivermos de Deus, maior é a possibilidade de nós construirmos uma família saudável. Então, escute o que eu vou te dizer: família sem oração, sem palavra, fica vulnerável. Satanás odeia pessoas que oram, famílias que orem, lares em que a palavra de Deus é prioridade, lares e pessoas que leem a Bíblia. Satanás odeia, e as famílias ficam vulneráveis quando elas não têm essas práticas. E como é que nós podemos colocar esses parapeitos espirituais na nossa família? Exatamente o que eu disse: orando, jejuando, sabe? Em vez de colocar aquelas músicas nojentas, sabe, coloca música de adoração ao Senhor. Pastor, mas lá em casa é só eu que sou crente, meus irmãos não são. Então, faz a sua parte. Sabe, no meio do mundo corrompido e pervertido, a Bíblia diz que nós podemos resplandecer como luzeiro. Então crie esse parapeito. Se você, pai e mãe, é cristão, você pode criar esse parapeito espiritual, ser a cobertura espiritual na sua casa. Se você é sozinho, você pode fazer isso. Se você é solteiro, ou se o seu cônjuge não ajuda, faça a sua parte. Então nós devemos conhecer essas setas do diabo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz: olha,
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não desconhecemos os seus desígnios. Existem coisas que acontecem conosco, existem coisas que acontecem com as nossas famílias, que são coisas naturais, mas existem situações que acontecem nas nossas vidas, que acontecem nas nossas famílias, que não são naturais, são ataques espirituais, são espíritos de enfermidade, são espíritos de separação, são espíritos de miséria. Eu já vi isso, irmãos, pessoas que viviam uma vida de miséria completa, e quando mandaram esses tranca-rua, sabe, essas Maria Mulambos sair da casa deles, a coisa foi completamente restabelecida. Casais que, sabe, estavam separando, que nada, sabe, aconselhamento, nada resolvia, de repente eram vítimas de trabalhos, de obras do inferno, e de repente faz uma oração, sabe, faz um processo de conversão saudável, e a coisa se resolve. Eu não estou aqui falando para você que tudo que acontece é espiritual. O que eu estou dizendo é, tem coisas que são naturais, você resolve numa conversa. Agora, se algo é espiritual, você pode conversar, você pode fazer o que quiser, que só resolve com oração, jejum e exercendo autoridade em nome de Jesus. Então nós precisamos estar atento a isso, porque muitas vezes, sabe, dentro da nossa casa, o nosso cônjuge, os nossos filhos, talvez eles estejam sendo atacados por essas forças espirituais, e eles não conseguem falar, eles não têm abertura para conversar a respeito disso. É por isso que em muitos casos tiram a própria vida, ou começam a se cortar todos, porque eles sabem que estão sendo alvos de ataque demoníaco, mas eles não têm liberdade para conversar com o pai, não têm liberdade para conversar com a mãe, não têm conversar, às vezes até mesmo o próprio cônjuge. Você precisa entender, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados e potestades. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 4 e 5, ele diz exatamente isso, embora vivendo na carne, nós não lutamos segundo a carne, mas ele diz, mas as armas da nossa guerra, elas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortaleza, desatar nós e sofisma, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Pastor, então o que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Presta atenção, você tira, a Bíblia diz que existem pessoas que estão debaixo de cegueira espiritual, 2 Coríntios 4,4, nos quais Satanás, o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. Você já viu pessoas falando assim, na hora eu fiquei ceguinho e dei uma facada nele, na hora eu fiquei ceguinho e xinguei, na hora eu ceguei e fiz isso, fiz aquilo. Pois é, a Bíblia diz que Satanás, ele cega o entendimento das pessoas. A pessoa faz a besteira e depois que os olhos se abrem, ela fala, o que foi que eu fiz? Aí já é tarde demais. Então nós vamos orar, quebrando toda cegueira espiritual, na nossa própria vida, na nossa família, ou em quem quer que seja, que esteja perto de nós. Mas Jesus também diz, olha, você precisa aprender a amarrar o valente. Jesus diz, nos evangelhos, ele fala exatamente isso aqui. Ele diz, olha, Marcos 3, 25, ele diz, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não subsiste. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não vai subsistir. Ele diz, se você quiser entrar na casa para roubar-lhe os bens, primeiro você precisa amarrar o valente. Existem espíritos malignos que são territoriais, que são familiares. Então você vai detectar, olha aqui para mim, pastor, como é que eu faço para identificar isso? Tudo aquilo que excede a normalidade, você entra com a chuteira no peito do Satanás. Existem coisas que são normais, mas existem coisas que você fala assim, isso aqui está passando do limite. Então abra o olho. Por quê? Porque de repente você tem que entrar nessa guerra e amarrar o valente. Você está caindo de maneira, está sendo reincidente no mesmo pecado. Ei, abre o olho, amarra o valente. Lá na minha família tem muito divórcio, amarra o valente. Na minha família tem muita falência, amarra o valente. Na minha família eu estou vendo muita briga, amarra o valente. Nós precisamos criar essa proteção espiritual. O próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz, olha, você precisa aprender a orar e dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Nós temos que constantemente, tem uma série de situações que nós enfrentamos, que não precisaríamos enfrentar. Nós podemos orar e pedir para que o Senhor nos livre do mal. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então esse parapeito espiritual,
ele é levantado toda vez que nós nos posicionamos em Deus. Então quem remove esse parapeito espiritual da sua casa, ele convida o inimigo para morar dentro dela. Então não somente mande, arranque essas tranqueiras, mas também encha a sua vida, encha o seu lar com a presença manifesta de Deus. Então de repente, você está viciado em determinado tipo de filme, então mude isso. Determinado tipo de leitura, então mude isso. Talvez algumas distrações estão te afastando do Senhor. Quando você termina de ver, quando você termina de ficar muito tempo ali, seu coração está endurecido, você está sentindo um frio. Então comece a ouvir mais palavra, comece a colocar mais hinos, comece a colocar mais músicas, comece a ler mais a palavra, comece a encher o ambiente de forma diferente. E o quarto parapeito, nós vamos parar por aqui, é o parapeito moral. Falamos sobre o parapeito físico, parapeito emocional, parapeito espiritual, mas também existe o parapeito moral. Isso aqui é você criar esse muro de proteção na sua própria integridade, no seu próprio testemunho. Josué 24:15, ele diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: olha, sede santo porque eu sou o Senhor, eu, o Senhor, sou santo. Esse parapeito aqui da proteção moral, é isso aqui que mantém, presta atenção, nós como cristãos, nós temos que manter não somente o nosso nome limpo, mas também o da nossa família limpo, diante dos homens e diante de Deus. É importante nós fazermos algumas coisas, é importante, sabe, nesse parapeito moral, você começar a estabelecer limites saudáveis, o que entra, sabe, o que não entra na sua casa. E eu falo de casa não somente como lar, mas também no templo do Espírito Santo. Eu preciso estabelecer alguns limites, conteúdos, amizades, conversa. Então nós precisamos assumir a responsabilidade. Presta atenção, aqui vai direto para os pais, para os homens aqui dessa igreja. Nós temos que aprender a assumir a responsabilidade de cuidar não apenas do sustento material da nossa casa, mas também cuidar, ter a preocupação também em cuidar da fé e do caráter dos nossos filhos, das pessoas que estão perto de nós. Então não basta somente ser espiritual em casa, é preciso também dar testemunho fora dela. O que mais tem destruído famílias e pessoas é a falta de valores cristãos. A integridade é um escudo que protege não somente a nossa vida, não somente a geração presente, mas também gerações futuras. Esse aqui talvez seja o parapeito que os filhos mais observam, que as pessoas mais observam na vida de uma pessoa que serve a Jesus. As pessoas aprendem muito mais por aquilo que vêem em nós, do que por aquilo que ouvem de nós. Então pai, mãe, sabe, esse parapeito moral, esse é um muro que forma o caráter dos nossos filhos. E nós como cristãos precisamos ser coerentes com aquilo que nós falamos. Nós precisamos aprender a fugir da aparência do mal, a viver com honestidade, a viver com pureza. Isso é levantar um muro invisível de honra. Então o amor verdadeiro, ele vê o perigo antes e age com sabedoria. Pais amorosos são pais que não são permissivos, mas são protetores e prudentes. Não é permissividade, não é simplesmente chegar e dizer: olha, resolve lá com a sua mãe. Não. Escute o que eu vou dizer para você aqui, papai e mamãe, olha aqui para mim. Nós precisamos ter conversas preventivas com os nossos filhos, sobre pecados, sobre tentações, sobre o mundo espiritual. Nós precisamos prevenir, nós precisamos aprender a disciplinar com amor, explicando o porquê das correções. Não é simplesmente ignorar um acontecimento, deixar passar por cima e empurrar para debaixo do tapete, não. Tem conversas que são duras, são difíceis, mas são extremamente necessárias. Então nós precisamos criar esse ambiente onde a nossa casa, a nossa família se sinta segura para falar e para buscar ajuda antes que caia. Esse parapeito moral é extremamente necessário. Talvez uma dessas proteções na sua vida, desses parapeitos que nós falamos aqui, precise de reparo. Talvez hoje o Senhor nos chame
para reconstruirmos alguns parapeitos na nossa vida. Às vezes na caminhada aí nós construímos parapeitos lá no início e depois nós relaxamos. Todo guarda-corpo, toda construção, ela precisa de reparo, ela precisa de reforma. Talvez a nossa casa precise ser reconstruída. Talvez os parapeitos, físicos, morais, emocionais e espirituais, com o passar do tempo, foram ruindo. Mas o chamado de Deus para nós, nesses dias, é para nós reerguermos esses parapeitos, tanto individualmente como coletivamente. É muito necessário, é preciso nós refletirmos sobre a influência que o nosso procedimento vai ter na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Isso faz toda a diferença. Nós vamos ver alguns casos na Bíblia. Por exemplo, Jacó era um cara que praticava mentira, e não adiantava Jacó querer colocar a culpa em ninguém, porque os filhos dele também começaram a mentir. Há uma situação que Abraão mente a respeito da sua esposa. Em seguida vem um filho e repete o mesmo procedimento que ele repetia. Uma vez nós lemos isso aqui, e eu quero ler para você, para ilustrar o que nós estamos falando. Uma estatística sobre duas famílias. Uma de pessoas que levantaram esses parapeitos morais, emocionais e espirituais, e uma família que viveu de qualquer jeito. Um homem por nome Max Jukes morava no estado de Nova York, era totalmente incrédulo, casou-se com uma moça igualmente incrédula. Ambos eram rebeldes e destituídos de qualquer princípio cristão. A sua descendência teve os seguintes resultados: entre 1026 descendentes, 300 morreram prematuramente, 100 foram parar na penitenciária, condenados em média a 13 anos de reclusão, 190 ingressaram na prostituição, no meretrício, e 100 foram alcoólatras. Essa família custou ao governo milhões e milhões de dólares. Como se vê, mais de 60% dos seus membros sofreram as consequências, de uma vida sem parapeito, de incredulidade no casal que começou essa família. Agora vejamos o contraste. Jonathan Edwards, um famoso pastor na América do Norte, nos tempos coloniais, cujo sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, tem essa pregação na internet, você pode assistir ela, pecadores na mão de um Deus irado. O chão tremeu e as pessoas viam o chão literalmente abrir, tão poderosa foi essa pregação. Ele comoveu o país, quando o moço e crente casou-se com uma moça crente de elevadas qualidades. Essa união teve 729 descendentes. Desse número, 300 foram pastores, 65 professores de escolas secundárias, 13 presidentes de universidade, 60 autores de bons livros, 3 membros do Congresso e um vice-presidente dos Estados Unidos. Com exceção de um neto que se desviou, nenhum outro descendente pesou negativamente no orçamento da União. A diferença entre as duas famílias estava justamente na conversão a Cristo e no testemunho dos pais. Jonathan Edwards construiu parapeitos na sua casa. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus preparou parapeitos espirituais para as nossas famílias. Eu não sei como que você está hoje, e eu quero dar uma palavra para você, mamãe e papai. Talvez você esteja aqui e diga assim: pastor, mas eu tentei construir esses parapeitos ao longo da minha vida, mas meu filho está desviado, aconteceu um problema no meu casamento. Papai e mamãe, escute o que eu vou te dizer. Deus continua trabalhando onde você não pode mais agir. Por quê? Porque nós vemos às vezes muitos pais frustrados, porque se entregaram 100% ao Senhor, e ao longo dos anos viram algumas coisas difíceis acontecer na sua vida. Talvez um casamento que não suportou as pressões, talvez filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você que você não deve se sentir acusado por isso. Você deu o seu melhor, você tentou dar o seu melhor. Você pode, a partir de hoje, reconstruir parapeitos na sua vida sem se sentir acusado pelo que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque nós temos muitos jovens dentro dos lares e nas casas, e o jovem ele tem que entender isso. Não importa de que tipo de lar você veio, você é responsável pelo que você vai fazer da sua vida. Então, mesmo que os pais tenham muita responsabilidade, eu conheço pessoas que são sérias, que construíram todos esses parapeitos, e alguma coisa não respondeu como deveria responder.
Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus continua trabalhando onde você não pode mais agir. Provérbios 22:6 diz: olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ela vai se lembrar dela. Então confie naquilo que você ensinou. Não fique se condenando, porque o Senhor vai se encontrar com eles. O seu Deus também vai ser Deus dele, e eles vão ter que tomar as decisões. Você não pode assumir a responsabilidade pelos seus filhos, mas se você criou parapeitos, acredite, porque Deus vai agir, Deus vai fazer. Deus conhece o peso da dor que só um coração que ama sente. De pais que sofrem isso, uma dor mais profunda, para um pai crente, para uma mãe crente, do que ver, sabe, um filho ou seu próprio cônjuge se afastando de Deus. É uma mistura de tristeza, de impotência, mas também de sentimento de culpa. É muito importante que você entenda isso nessa noite. Deus nunca vai te responsabilizar pelos caminhos que o seu cônjuge ou que os seus filhos escolheram. Erga parapeitos espirituais. Agora cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Se você foi fiel, se você semeou a palavra, se você orou, se você deu exemplo, Deus viu tudo isso. Eu não estou dizendo que você foi perfeito, sabe? Mas cada um vai prestar conta de si mesmo. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 8, versículo 15, que a semente que caiu em boa terra, vai chegar o dia que ela vai frutificar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus trabalha no invisível. Talvez você não veja nada acontecendo, mas Deus está agindo. Deus está agindo na vida do seu cônjuge. Deus está agindo na vida dos nossos filhos. E assim como o filho pródigo, lá na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, há um tempo que Deus permite para que a pessoa possa, sabe, ter uma experiência com Ele. E a Bíblia diz lá naquele texto que o filho pródigo teve um dia que ele caiu em si mesmo e ele voltou para a casa do pai. Hoje um dos jovens que mais tem sido influente na nossa geração, quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, é o Theo Hayashi. Ele foi criado num lar de pastores, algumas coisas erradas aconteceram, mas um dia ele estava num banheiro, numa danceteria nos Estados Unidos, quando o Espírito Santo encontrou o coração dele. E ele tinha bebido, sabe, tinha usado outras coisitas mais, talvez, e ele saiu dali e foi para uma base da Jocum. E hoje é um dos jovens que está influenciando a nossa geração. A Bíblia diz no Salmo 126:5, o que semeia com lágrimas, ceifará com júbilo. Quero dizer para você, papai e mamãe, descanse na fidelidade de Deus. Pastor, o que é que eu vou fazer? Continue orando, mas agora você vai mudar o seu tom de oração. Não ore com desespero, com acusação, se sentindo culpado pelas decisões e escolhas erradas do seu cônjuge ou do seu filho. Ore com confiança. Diga: Deus, eu entrego meu filho, sabe, eu não vou pegar de volta o que é do Senhor, eu entrego o meu cônjuge, é teu, é do Senhor, é completamente. Então peça para Deus cercar os seus filhos, cercar o seu cônjuge com o sangue dele, para que eles tenham uma experiência com o Senhor e para que as suas vidas sejam transformadas. Ame sem brigar, ame sem pregar, ame, porque não tem nada que resiste ao amor de um pai e de uma mãe. Viva de forma constante, viva, seja intenso, sabe, mantenha a sua esperança ativa e comece a orar, sabe, ao invés de ficar choramingando aos céus, comece a declarar a palavra de Deus sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu cônjuge. Comece a falar a palavra, proclamar a palavra, a declarar a palavra, dizer: Satanás, eu não gerei filhos para as trevas, sabe, o meu cônjuge vai ser alcançado pelo Senhor. Então mude o tom da oração, não fique debaixo de acusação, não sinta que você fracassou, você fez a sua parte, mas cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. Você pode viver a sua vida, descansar no Senhor e crer no cumprimento das suas promessas sobre as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Então lembre-se todos os dias, você não perdeu, a história ainda está sendo escrita. Lembre-se todos os dias, Deus não desistiu, Ele tem um tempo de resgate, um tempo de reconciliação. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, verso 31, creia no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58: portanto seja firme e sempre constante, abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é em vão. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, e eu quero orar com você nessa noite. Enquanto essa canção é ministrada, eu não sei quais os muros que precisam ser restabelecidos na sua vida, tanto individualmente como na sua família. Talvez cuidados com o ambiente físico. Talvez nós precisamos levantar parapeitos, sabe, emocionais, espirituais. Mas você pode pedir isso ao Senhor. Se você quer e pode, feche seus olhos, erga suas mãos aos céus e comece a invocar o nome do Senhor. E não é tarde, nunca é tarde para recomeçar. Jesus foi, é e sempre será um novo começo. Não são as nossas quedas que marcam ou que deveriam marcar as nossas vidas, mas os recomeços, a confiança no Deus eterno sobre nós e sobre os nossos. Invoque o nome do Senhor, invoque o nome do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, e comece a levantar muros de proteção, parapeitos na sua vida, na sua fé, na sua família. Pedimos a Ti, ó Deus,